Eu quero ler aqui um pedido da minha querida Bibi Ferreira, esse fenômeno, essa grande artista que nós temos, me pediu para registrar que na Caixa Cultural Rio, com a curadoria do Alexandre Muruti, foi aberta a maior mostra de escultura contemporânea já feita no país, com obras de 93 artistas. A Caixa Cultural fica na Almirante Barroso, no Rio de Janeiro. E essa mostra segue até o dia 1º de janeiro de 2012. Parabéns e sucesso, Bibi, muito obrigado pela dica. Bom, eu vou conversar com um dos nomes mais importantes na história da nossa televisão, também deixou sua marca na propaganda, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Venha para cá, Boni. Finalmente, pois é, o livro tão aguardado, Boni, o livro do Boni. Achei a capa linda, título ótimo, Casa da Palavra, que se não me engano é da Leia também. Exatamente. É uma junção. Gente, olha aí, 400 e tantas páginas. Você é responsável por isso porque passou a vida toda me cobrando a história do livro. Eu fui um chato. Que cada vez a gente se encontrava dizendo, nós somos. Tem que escrever, não é possível, porque é um pedaço da história da televisão e da sua história também. Quando é que você entrou numa emissora de rádio pela primeira vez, Boni? Eu entrei em 1950 na Rádio Clube do Brasil, que era dirigida pelo Dias Gomes. O Dias Gomes era o diretor? Era o diretor da rádio e eu tinha um tio que era editor de livros. E meu tio tinha um talento para descobrir as pessoas, mas pouca capacidade para administrar. Ele descobriu apenas 2 autores, um chamado Nelson Rodrigues e o outro chamado Dias Gomes. Fama que para começar, mas não foi adiante, durou 6 meses a editora. E você fazia o que exatamente? Eu ia lá com o Dias, até está narrado no livro aí, eu queria aprender a ser diretor de rádio. Eu tinha 15 anos de idade e eu disse, o que você quer aprender aqui na rádio? Eu quero aprender a ser diretor. Eu quero o seu lugar. Não é bem o lugar dele. Então você fica atrás de mim, veja tudo que eu faço, você me acompanha e você vai aprendendo o que eu faço. Ele ia no banheiro, eu ia atrás. Não tinha conversa. E um dia o Dias Gomes chegou nervoso, falou assim, olha aqui, estava andando na Avenida Rio Branco, você não estava lá, mas eu olhava para trás e via você. Então aí, enquanto a Janete Claire começou a reclamar que eu estava dormindo no meio da cama, aí acabou a história, né? Fui expulso da Rádio Jornal do Brasil. Realmente não dava para seguir na mesma batida. Não. Agora, você tem uma história, queria que você contasse, está aqui no livro, a história da dona Nicota, sua avó. A dona Nicota, minha avó, era uma pessoa assim bastante interessante, muito culta. Ela montava muito bem a cavalo, estudou na França, falava bem francês e era assim meio valente, ela meio machona. Então, na Revolução de 32, quando o São Paulo havia perdido a Revolução do ponto de vista militar, mas ganho, graças a Deus, porque nós conseguimos uma Constituição. Então, naquele momento, as forças do governo, as forças federais, entraram na casa da minha avó e queriam investigar se ela tinha armas da Revolução em casa. Ela mostrou toda a casa, as armas estavam escondidas no quarto dela. E ela saiu na frente, quando eles foram entrar no quarto dela, ela estava com a arma engatilhada, assim, no meu quarto não entra ninguém. Homem aqui, só o meu marido. Ficar assim, é o primeiro que tiver entrar aqui, eu passo fogo. Aí eles viraram as costas, foram embora e as armas estavam todas debaixo da cama, né? Você será que tem um pouquinho desse gênio da sua avó, não? Eu não diria a você que eu trabalharia com uma arma, mas talvez com um canhão. Um pouquinho pior que ela. Agora, você sabe, finalmente eu acho que estou com a família toda aqui, porque eu já entrevistei a sua mãe há algum tempo, né? Que estava lançando um livro. Depois entrevistei o seu irmão. Meu irmão. O Guga. Lançando livro. Lançando livro. E entrevistei o Boninho já também. Não estava lançando livro. Não estava. Mas foi uma entrevista muito interessante, falando da atividade dele.
E me aproveita um gancho de pergunta. Você dá pitaco no trabalho do Boninho? Não, a gente tem um acordo que eu não dou pitaco nenhum, não falo mal, não falo bem e não peço nada. Porque você imagina se ficar pedindo para o Boninho para botar os amigos e as amigas no Big Brother, eu ia enlouquecer o coitado do meu filho, né? Acontece muito isso? Acontece. De pedirem para ir no... Não, e pior é que às vezes as pessoas pensam que eu sou Boninho. Daí você fala assim, eu não sou Boninho. Ah, Boninho, para com isso, Boninho. Um Boninho. Mas esse pedido realmente é uma coisa... Também acontece muito comigo. Você que conhece lá, não dá para falar com o Boninho, para botar uma amiga minha, que ele vai... Eu digo, não dá, ninguém consegue isso. Aquilo é tudo combinado. Não é combinado. Mas não adianta, as pessoas acham Perfeito, que realmente é possível furar. Não teria sentido. Se fosse assim, o programa acabaria logo na primeira edição, né? Também acho. Não tem, é tudo feito com correção. Vamos voltar aqui aos princípios. Você, junto com seu irmão, morando com uma tia que tinha um salão de beleza. Verdade. Ele me falou que ele aprendeu a fazer algumas coisas, a fazer cabelo muito bem. Você também entrou nessa área? Eu não cheguei perto disso não, porque eu estava trabalhando. Então, já naquele momento, eu não estava na rádio, nem o meu cabelo deixava fazer. Mas nesse momento do salão, eu já estava trabalhando com o Manuel de Nóbrega, que foi até a minha tia que o apresentou, porque a dona Dalila, mulher do Manuel de Nóbrega, frequentava lá o salão da minha tia. Então, minha tia me deu uma mãozinha, eu fiquei conhecendo a dona Dalila e, através dela, o Manuel de Nóbrega. O que você fazia nessa época? Qual era a TV? Era rádio. Rádio Nacional de São Paulo, ali na rua 24 de Maio. Eu era secretário do Nóbrega e nós tínhamos um programa de auditório com 5 quadrinhos. Eu escrevia 2 quadrinhos e o Nóbrega escrevia os outros 3. O seu pai também era músico. Seu pai fez parte de um regional? Meu pai era calouro, antes de mais nada. E ele tocava muito bem violão e um dia o Rago... Regional do Rago, disse ao meu pai, olha aqui, você para de tentar cantar que você não sabe. Agora, como você canta tão mal, você se esforça tanto para se acompanhar, que você é um grande acompanhador de violão. Então, se dedique ao violão. E meu pai passou a trabalhar com o Rago para acompanhar calouros, né? Desistiu de cantar. Passou a ser instrumentista. Agora, que coisa estranha essa conversa aqui entre duas pessoas que se conhecem tanto. E a gente já falou tanto sobre tudo isso. Tudo que ele me perguntou, eu já respondi milhões de vezes. E eu tenho que ficar assim, é mesmo. Agora, tem um assunto que a gente nunca abordou, que é o seguinte: você já trabalhou como ator. Já. E o Renato Corte Real me disse, olha, o Boni foi um dos piores atores que eu vi em toda a minha vida. Eu acho até que ele foi modesto. O que você fazia? Era o programa dele? Como é que era isso? Não, a primeira vez que eu fiz uma única tentativa de ser ator, eu fiz com o Cassiano Gamos Mendes num TV de vanguarda. Eu fiz um repórter que encontrava a gravata de um gênio de 12 anos que regia um concerto e eu provava que o empresário havia feito um sequestro, mas que era falso. Era fake aquele sequestro, para poder promover o maestro. E eu vou na casa dele e encontro uma gravata borboleta, que provava que o cativeiro era a casa do empresário. E eu, quando cheguei era a única coisa que eu fazia no final do programa, ao vivo. Eu entrei pela primeira vez na minha vida em cena, na frente das câmeras, procurei a gravata e não tinha gravata nenhuma. E eu fiquei, então, nervoso. Eu tinha ali 17 anos de idade. Então, o que eu fiz? Eu saí revirando os móveis todos. Eu disse, onde é que está essa gravata? Eu não tinha essa gravata. Virei móvel para um lado, virei para o outro. E todo mundo, o cameraman, começou a dar risada. Quanto mais davam risada, mais eu me divertia. Aí o Cassiano cortou o som e gritou lá, vamos jogar a gravata debaixo da câmera, pega. Jogaram a gravata, eu exibi a gravata e disse aqui a única fala que eu deveria ter dito, não todas as que eu disse antes. Eis aqui a prova. Aí terminou o negócio, o Cassiano estava me esperando na porta, falou assim, vem cá, fazer uma coisa. Vai fazer humor, vai escrever qualquer coisa na televisão, mas pelo amor de Deus, não inventa esse negócio de ator, porque isso não dá para isso. Eu digo que eu levei uma gravata do Cassiano. Levou gravata. Agora, e o pior é que a culpa não era nem sua, né? Não jogaram a gravata. Foi alguém que fez essa sacanagem. Agora, ao vivo, tem que esperar essas coisas. Aliás, ao vivo, aconteciam coisas terríveis na televisão. Você lembra de alguma coisa assim que tem? Lembro aquela coisa interessante que, se não me engano, aconteceu com a Lia Borges de Aguiar, uma grande atriz. E ela deveria terminar um desses TV de vanguarda, um contador de histórias, com um suicídio.
Então, para fazer isso na televisão ao vivo, você não podia carregar o revólver com pólvora seca, porque você teria que disparar, porque não ia queimar. Então, você tinha umas caixinhas com um cartucho, você botava um prego em cima, e o contra-regra, que são os auxiliares que fazem isso, com um martelo, pim, dava o tiro. Ele ficava olhando, acompanhando, porque tinha que sincronizar com o revólver. Mas ela botou o revólver na cabeça e o cara, nada. Ela pegou de novo, nada. Ela falou assim, deixa que eu me mato com uma faca. E correu foi para uma penteadeira. E não havia faca nenhuma na penteadeira. Mas tinha um pente, ela segurou o pente assim, aquele pente de cabo, falou, com esta faca que eu vou me matar. E quando ela fez assim, o cara acertou o tiro. Pim! A mulher morreu esfaqueada com um pente e com som de tiro. Uma maravilha. Imagina o escrivão escrevendo o laudo, suicidou-se com pente. Exatamente. E com tiro. Aconteceu aquela história do Jaime Barcelos, que numa peça do Dostoiévski, que foi montada em 2 estúdios. Os estúdios tinham as portas assim, uma à frente da outra, contíguas, e fizeram uma carruagem que havia que passar por essa porta para levar os feridos. A porta era um pouco estreita, fizeram uma carruagem um pouquinho menor. E na hora de colocar os feridos, entre eles o Jaime Barcelos, todos não couberam na carroça e ele ficou com a perna de fora. Quando o cavalo viu as luzes, então correu, atravessou a porta, quebrou a perna do Jaime Barcelos, ao vivo, no ar. E ele estava gemendo. E o teatro ia comendo. Aí o Cassiano pegou um figurante e falou assim, vai lá, com a bolsa, e o chefe estava fazendo ali vestido já com direitinho de época, vai lá e diz que ele morreu. Mas nada mais diz que eu sou médico e ele está morto. E a pessoa assim recolhe e ele vai embora. Mas nada mais que isso. Aí o cara entrou, mas o figurante, pela primeira vez, não se conformou apenas com falar com isso aí. Aí ele chegou, abriu a bolsa, tirou um estetoscópio, botou no ouvido, botou na cabeça do sujeito, ouviu aquilo bastante assim, está morto, comoção cerebral. E aí não tem correção possível. Uma rapidinha aconteceu comigo. Na TV Paulista, onde eu fui assistente do Roberto Cotillard, o estúdio da TV Paulista, mas era tão grande, que depois um japonês montou ali uma tinturaria e, como tinha meia dúzia de roupas, ele faliu também. Então, mas o estúdio era apertadinho. E nós não tínhamos esses microfones que tem aqui, modernos, como estão ali. Os microfones eram pendurados num sarrafo de madeira com prego e ficava encostando assim. Então nós fizemos lá um Romeu e Julieta. Era uma saleta, eu me lembro. Uma saleta, é um banheiro. E aí eu coloquei uma câmera no chão, sem cabeçote, virei para cima, outra câmera em cima, numa passarela que tinha para montar a luz, e lá em cima na passarela também ficou o sujeito com sarrafo, com o microfone pendurado. 2 câmeras para fingir uma altura e outra que estava vendo de cima para baixo. De repente, eu estou vendo aqui o Romeu dizendo o verso para a Julieta, e ele sai correndo na frente da câmera. Sumiu. Aí eu cortei para a parte de cima. Aí vinha a Julieta caindo assim em cima dele. Porque o jeito com o sarrafo esbarrou no cenário e a Julieta caiu de cara no chão. E a gente não podia fazer nada, né? Não tinha solução ao vivo, era assim. Ele se jogou em cima. E eu tive a ousadia de fazer um programa de ficção científica, que era o Leva no Espaço, com roupa cheia de ar, num estúdio da TV Tupi. Várias coisas aconteceram. Muitas vezes o sujeito sentou num prego e furou, saiu o ar da roupa. Mas um dia o Lima Duarte tinha que ser jogado num fosso de jacarés. Então nós montamos jacarés em palhas e tal, mas pedimos ao Butantan um jacaré de verdade. Macio, tranquilo, você tal. Maciozinho, não muito espinhoso. E pedimos para dar uma anestesia no jacaré, para o jacaré ter algum movimento, para dar realidade à cena. E o Lima Duarte se recusou a fazer a cena se fosse com dublê. Não, eu faço isso aí, mocinho naquela época. E quando o bandido jogou ele no fosso do jacaré, ele caiu, o jacaré regalou o olho e deu uma rabanada. Era um fosso que tinha. O Lima pulou correndo e o jacaré saiu atrás, derrubando o estúdio todo, jogando refletores, tudo no chão. Foi uma loucura, tudo aquilo ao vivo. A cena ficou até impressionante no ar. Evidente. Deu muita credibilidade. Mas eu chamei o chefe do Butantan, falei, mas é responsabilidade. Você aplicou uma
uma injeção no jacaré que não era o suficiente. O jacaré podia ter matado o Lima Duarte. Eu falei assim, não, é que me pediram um jacaré de 1,50 m. Esse jacaré é terrível. Agora tinha um lá de 1,80 m que nem precisava de anestesia. Eu adotei na Rede Globo, quando as pessoas faziam pedidos de cenário contra a assim, pelo amor de Deus, sejam específicos, mas não vem me pedir jacaré de 1,30 m. Deixa assim, peça um jacaré, manso, calmo, não especifiquem demais que não vai dar certo. Pedir o tamanho não funciona. É, claro. Bom, você começou... Bom, você trabalhou em propaganda também, você é o autor de um slogan curto e famosíssimo da Varig. Perfeito, né? é. Que deve ter dado muito trabalho para escrever, porque é só Varig, Varig, Varig. O que é... Eu fiz outros jingles curtinhos também, que também deram um pouco de trabalho. Por exemplo? Então, jingle de uma palavra só é fácil. Fiz um outro que chama-se Brancura Rinso. E finalmente fizemos um outro mais importante do que todos esses, e que todo mundo conhece aqui, que é Plim Plim. É verdade. O Plim Plim. É evidente que o som do Plim Plim está aí registrado no livro. Eu escolhi, entre vários propostos aí por um maestro, eu escolhi esse som, mas a ideia de fazer o Plim Plim é minha e o autor do Plim Plim está aí no livro. Você também, e no Varig, 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 quem fazia a música era um parceiro teu, né? Laerte? Não, Laerte era o desenhista, nós fizemos, eu fiz uma concepção de trocar várias vezes o logotipo da Varig, tive a ideia de fazer esses três movimentos, e eu trabalhei junto com a Laerte Agnelli, fazendo a parte gráfica, e o Vitor Dagô, que me ajudou a fazer essas notinhas que ele colocou ali agora há pouco. Bom, agora vamos dar um salto, você está nos anos 60, um pouco antes talvez, mas acho que a partir de 1960, certamente, como escritor, como autor ou redator, né? Como alguns preferem falar redator. Eu já ouvi um rapaz me dizer uma vez, Dostoiévski, que grande redator. Poxa! Falei, tá certo, é difícil encontrar igual. Mas você escrevia para televisão. Perfeito. Simonetti, além do Simonetti Show, você escreveu outros? Eu escrevi o Fernando Severino, eu escrevi a primeira família da televisão brasileira, era a família Sears, antes mesmo do All in the Family nos Estados Unidos. Depois do Repórter Esso, às terças e quintas-feiras na TV Tupi. Eu tinha 17 anos de idade e o Fernando Severino cometeu essa imprudência. Quer dizer, uma total... Não sei se foi imprudência. Uma irresponsabilidade. E depois, quanto tempo tinha? A gente estava falando isso até lá embaixo. Ela tinha 15 minutos, 2 vezes por semana. Era perfeitamente viável. É porque eu vejo agora nas sitcoms americanas, as de comédia não passam de 22 minutos. Não pode passar disso aí, senão a coisa perde a graça, né? Bom, aí você começou a escrever o Simonetti. Foi quando começou o nosso romance. Exatamente. Quando eu fui, o Álvaro de Moya. Agora é o Álvaro de Moya. Me contratou para escrever isso aí. Logo depois, eu estava um pouquinho adoentado, estava com uma gripe desgraçada e realmente não tinha condição de continuar escrevendo. E aí me propuseram que eu recebesse algumas pessoas no quarto onde eu estava doente para ver se alguém poderia continuar escrevendo aquele programa. E foi aí que eu te conheci na cama. Porque eu estava deitadinho lá, gripado, com 40 graus de febre, e apareceu lá o Jô Soares com um texto muito superior ao meu. E eu não só deixei ele fazer o programa enquanto eu estava doente, como eu falei, daqui para diante eu não posso fazer mais. Deixa com o Jô aí. Sim, foi isso. É verdade. Também, verdade, é a pura verdade. Só que você também foi trabalhar em outra área, né? Você voltou para a propaganda? Naquele momento eu estava voltando para a propaganda. Agora, isso é engraçado porque eu fiquei muito lisonjeado, porque eu não conhecia o Boni. O Boni não tinha um nome que tem hoje, né? Mas já tinha nome como escritor e como homem de propaganda, de televisão. E o Simonetti me disse, eu vou te apresentar o Boni, que é o Boni que escreve. Ele é um pentelho, porque eu já apresentei várias pessoas, todos ele fala, não serve, não serve, não serve. Eu digo, tá bom, mas vamos lá. Eu estava chegando em São Paulo, aí eu cheguei, a gente conversou, acho que ficou umas 2 horas de papo. Ele de pijama, suando, uma gripe pavorosa,
E eu, como sou hipocondríaco, falando de longe, com medo de pegar aquela amizade. Aí depois desse papo, ele na minha frente falou pro Simonetti, ó, esse serve, esse tem, escreve no meu jeito, tá ótimo. Não, estava perfeito, era Aí perfeito. eu fiquei super lisonjeado. Aí você voltou para propaganda, aí você passou por quase todas as televisões da época, né? Eu comecei na Tupi, depois nós fomos brincar lá na Excelsior, depois eu voltei para TV Excelsior, da TV Excelsior fui para TV Rio, da TV Rio eu voltei para Tupi, passei pela Bandeirantes para fazer a rádio, para tentar colocar a Bandeirantes no ar, mas antes que ela fosse ao ar, eu saí, fui para o Telecentro da Tupi, e daí voltei para trabalhar com Walter Clark, indo para a TV Globo em 1967. O Walter, que também eu conheço de moleque, você também, era um homem que ele tinha uma visão para aglutinar pessoas. O Walter que deu a partida nessa história toda, e ele... Mas o projeto, para falar a verdade, quer dizer, o Walter era super talentoso, mas esse projeto, TV Globo, a partir de então, era todo seu. Era meu porque em 57, 10 anos antes de ir para a TV Globo, eu tinha ido dos Estados Unidos fazer um estágio que a Lintas me mandou para lá, e então eu voltei com a ideia de rede na cabeça. Eu não entendia que o modelo de negócio do rádio da televisão brasileira fosse um modelo diferente dos Estados Unidos. Eu voltei com a preocupação de rede, jornal de rede, eu voltei com a mentalidade americana. Então, o projeto que eu propus ao Walter era esse projeto que estava na cabeça, estava lá incubado. Eu me lembro que na época da família Trapo, o programa era vendido em tape para as emissoras do Brasil inteiro. E eu me lembro de você falando, esse projeto é um projeto obsoleto, Claro. Tem que surgir a rede e tal. E realmente foi o que aconteceu. E você também teve uma época que trabalhou como na TV Rio, junto à TV Record. Exatamente. E eu me lembro que eu fazia um programa e que eu encontrei com você uma vez no Era um corredor. programa excepcional, extraordinário programa naquela época, já era um programa bem moderno. Mas o engraçado é que você falou para mim assim, o programa é muito original, é moderno. Não é bom, mas é moderno. Eu fiquei louco da vida. Não era bom porque era inteligente demais. Então, essas coisas a gente tem que estar sempre um degrauzinho à frente do público, mas não pode perder contato. Pois é, mas aí você me chamou para ir fazer o Faça Humor, Não Faça Guerra. Eu vou chamar o nosso break e vamos voltar, porque esse papo aqui vai demorar ainda um pouco, porque tem tanta coisa para se falar. Vamos lá, Willem. Tenho aqui ao meu lado o Boni e eu quero abrir esse bloco mostrando algumas coisas que foram selecionadas pelo Boni. É tanta coisa, mas eu vou mostrando para ele comentar e conforme for a gente vai mudando. Vamos lá. Olha, devo dizer que a professora Maria Luísa é realmente uma mulher que não presta. A menor atenção em nenhum assunto que não diga respeito à sua profissão. O senhor sabe muito bem o que eu penso a seu respeito. É a sua mãe, mulher de grande cultura, que me fez admirá-la desde cedo. O senhor é muito gentil. Aliás, a propósito, professora, eu gostaria, se possível, e se a senhora permitisse, qualquer dia desses, eu gostaria muito de ver seu corpo de alunos em ação, porque eu gostaria, sinceramente, de saber se a senhora é uma professora moderna ou as antigas. Eu sou uma professora das antigas, doutor Albuquerque. Olha, aliás, eu ouvi uns comentários dizendo que a senhora não tem vergonha de defender os sólidos princípios morais do ensino à moda antiga. Era exatamente a respeito disso que eu ia falar. Eu comecei a admirá-la profundamente assim que a senhora deixou de ser mulher de gabinete e passou a defender a causa da cultura, tanto no rádio como na televisão. Willem, tira que eu não aguento me ver desse jeito. Estranhíssimo. Falaram pro Boni, não pode deixar ele emagrecer desse jeito, porque eu estava pesando 160 quilos. As pessoas falavam pro Boni, você não pode deixar ele emagrecer. Aí o Boni falava assim, você prefere que ele morra, é isso? 160 quilos. Você lembra disso, claro? Não, você vai perder gordura, não é perder a graça, né? A pessoa vem com essa história, vai perder a graça se perder gordura. Eu digo, eu nunca dei risada de gordura nenhuma. Senão bastava comprar um tocinho, pendurar na sala, Claro. ria o ano inteiro. Vamos lá, mais um trecho de outro, por favor.
primeira abertura do Fantástico. Exatamente. Ok? 1973. Essa abertura é criação sua, né? Essa abertura é criação minha, uma ideia minha, de usar essas máscaras venezianas. E isso aí depois, mais tarde, se viu muitas vezes no Circo de Soleil. Mas nós fizemos isso aí pelo menos uns 20 anos antes de aparecer o Circo de Soleil. Quer dizer, pensamos usar nessas máscaras de Veneza e fazer essa abertura. Naquele tempo o Fantástico era o show da vida e ele era um mosaico, né? Não era apenas um programa jornalístico. Berardi aí, velho Berardi, grande coreógrafo. Aliás, Federico Padilha. E a letra da música é minha. Pois é. Eu me lembro. Eu me lembro da gente comentando que a criançada no colégio cantava a música com outra letra. Eu não sei qual é a letra. Isso aqui era fantástico, minha bunda é de plástico. Tinha uma coisa assim, Eu acho que era um pouquinho pior. Era pior do que isso? Bom. Mas é engraçado como... Quase meio século, né? Pegou na veia, né? Quer dizer, todo mundo cantava e cantarolava. Vamos falar agora um pouco do nosso querido amigo Armando Nogueira. Perfeito. Manduca, infelizmente, já falecido. Como é que é a história do Jornal Nacional, da criação do Jornal Nacional, a sua versão? Que tem Tem várias versões, né? O Jornal Nacional não foi criado por ninguém, porque ele já veio prontinho, porque havia o formato nos Estados Unidos. Os jornais de rede nos Estados Unidos tem pelo menos 20 ou 30 anos antes nós temos o Jornal Nacional. Então, ela é uma coisa recorrente nas nossas conversas de fazer um jornal de rede. Só foi possível fazer em 69, quando a Embratel realmente montou o tronco de micro-ondas ligando o Brasil inteiro. E muita gente diz que o Armando era contra, mas não é verdade. O Armando queria fazer bem feito. E a primeira ideia do Jornal Nacional é que ele fosse apresentado pelos apresentadores de cada praça. E aquilo seria uma confusão danada. Seria impossível. E até chegarmos a esse formato que está aí, que é exatamente o mesmo formato americano, nós tivemos que discutir muito. E até que chegamos a um momento que definiu-se esse formato. Alice Maria, junto com a Mano Nogueira, que fizeram esse trabalho, e nós tivemos naquele momento que concorrer com o Repórter Esso. E nós imaginamos que demoraríamos 2 ou 3 anos para conseguir uma posição de vantagem em relação ao Repórter Esso, mas demorou na realidade 2 a 3 meses. O jornal era tão dinâmico, nós tínhamos tanta matéria de rua, é a primeira vez que nós fazíamos câmeras que tinham som, porque antigamente eram câmeras mudas e o próprio Repórter Esso era feito na redação da McCann Erickson e vinham lá os filmes e o locutor narrava aqueles filmes praticamente mudos. Então nós fizemos... Que era o Heron Domingues que Não, fazia, lá no Rio de Janeiro era o Gontijo Teodoro, aqui era o Dalmácio Jordão. O Heron Domingues era o repórter da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Tá certo. Mais tarde no Jornal da Globo, na TV Globo. A gente chegou a fazer o Jornal da Globo. Agora, você falou da Alice Maria, que eu acho um dos pilares mais importantes disso tudo. Exato. Pelo seu talento, criatividade e pela sua imensa capacidade de trabalho. Inacreditável, E depois uma editora sem igual, com uma noção de ritmo perfeito. Quer dizer, uma jornalista com visão de show de televisão conseguia fazer do Jornal Nacional uma coisa muito atraente, independente da informação. Você falou agora em show. Para mim, jornalismo na televisão tem que ser show também. Quer dizer, não tem dúvida. Tudo na televisão é espetáculo. Exatamente. A palavra fundamental da televisão é essa que você acabou de dizer, espetáculo. Se não for espetáculo, está perdido, não funciona. Quer dizer, no começo deve ter sido difícil a adaptação do jornalista, do texto, para o texto conciso na televisão. Já aconteceu, vocês lembram de algum problema
com os antigos teleprompter, que era o texto rolando numa esteira? Foi eu que trouxe os teleprompters dos Estados Unidos para cá, como do esforço que eu sempre tentei investir no jornalismo e dar um aparato técnico para o jornalismo poder usar. Então trouxemos os teleprompters. Mas aconteceu uma coisa engraçada. Eles, na hora de montar o teleprompter que está ali, eles não colocaram o espelho. Que aquilo ali é uma lente que projeta embaixo e reflete em cima. Então, a gente reclamava que os narradores, antes do teleprompter, liam o texto olhando para o texto, não olhavam para o espectador. E no teleprompter eu posso olhar para o espectador e falar o que está escrito ali. Mas como não foi montado os espelhos, eles ficavam lendo assim. Essa notícia de hoje, todo mundo estava o Cid Moreira olhando para cima. E daí eu falei, ô Cid Moreira, por que você está revirando o olho? Eu não estava entendendo aquilo. Disse, não, é porque o letreiro está lá em cima. Eu fui olhar e estava realmente. No teto. Fomos ver as caixas do equipamento, os espelhinhos estavam lá. Guardadinho. Mas durante uma semana, todo mundo, aquela bicharada toda olhando para cima. É uma coisa louca. Tudo inspirado. O Cid Moreira e o Chapelinho. Era o Wilton Gomes nesse momento. Nosso fantástico Max Nunes, a meu ver, talvez um gênio, né, do humor brasileiro. Não tem dúvida. Desde do rádio até a televisão. E também, quer dizer, não exerce mais, mas é cardiologista. Exatamente. Você tem alguma história de plantão do Max? Tem. Vou te contar. Eu hoje até estava lá conversando com o doutor Enio Buffo, que fez a cirurgia do Max, e estava dizendo, o Max era tão nervoso. Eu vou contar a história, mas antes, só para mostrar o grau de nervosismo do Max Nunes. O Max tinha medo de borboleta. Tinha pavor. Pavor de borboleta. E um dia ele foi comigo para Cabo Frio, e nós tínhamos um barquinho pequenininho, de madeira e tal, e ele foi passear de barco. De repente, quando levantamos a lona, tinha uma borboleta que voou para cima do Max. E ele se atirou no mar sem saber nadar. Que borboleta! Se atirou no mar sem saber nadar. Mas o Max, ele tinha um plantão de domingo, ele gostava muito de cardiologia, e um dia ele estava lá sentado no Koenig, já com ele cardiopata, e estava lá e houve uma emergência. Ele saiu correndo, pegou a malinha dele e tal, uma chance de trabalhar. Então entrou na ambulância e chegou no lugar onde o doente estava passando mal. Era um prédio de 4 andares e o sujeito avisou para ele, doutor Max, o negócio é o seguinte, aqui o elevador está quebrado. Disse, não tem problema, eu vou pela escada. E subiu heroicamente pela escada com a malinha dele e tal. Chegou lá, viu o doente deitado, pegou a injeção dele, puxou uma adrenalina, olhou para a ponta da agulha, viu centenas e milhares de agulhas e apagou. Desse aí, de repente ele acorda, o cara passando a mão na cabeça dele, com uma toalhazinha com gelo, e o paciente que tinha infartado estava de pé. Doutor, o senhor está passando bem? Essas coisas Foi socorrido pelo paciente. Agora, o Max é um cara, nós que somos hipocondríacos, ele me ensinou a fazer diagnóstico. Eu aprendi com ele sem erro nenhum. Quando você chega na casa do sujeito que está chamando você de emergência, você olha para ele e vê se ele está em cima da cama. Se ele estiver em cima da cama, pode ser qualquer coisa. Mas se ele estiver embaixo da cama, é pedra no rim. E é verdade. Nós temos aqui uma imagem de você com o Dr. Roberto Marinho, se eu não me engano, inauguração do Projac. Perfeito. Vamos ver? Agradeço a todos vocês e os convido agora para assistir à primeira cena a ser gravada nos estúdios da Projac, da novela Explode Coração. Obrigado. Podem ter posições e gravando. Os estúdios da TV Globo, na realidade do Rio de Janeiro, foram feitos para fazer jornalismo. Nós estamos gravando lá novelas. Passamos 30 anos produzindo novelas em 3 estúdios muito pequenos. Não, novela, eu me lembro que eu fazia o Faço Humor lá também. Lá, a gente ia até de manhã, a gente só parava porque estava entrando pessoal para montar novela. Exatamente, e parávamos também por outra razão. Na hora do almoço, porque quando o cara batia bife lá em cima, pem, para tudo que está fazendo o almoço. Então a gente depois teve que proibir
qualquer tipo de carne que fosse batida lá em cima. Então, Restaurante vegetariano. Faz macarrão, faz alguma coisa assim, mas nada de carne batida. A tua interferência, certamente em todas as áreas. Eu me lembro de passar uma vez com o Borjalo no estúdio, estava a orquestra ensaiando, e você falou, não, para, o saxofone alto está semitonado. E eu falei, não, agora realmente está muito metido, porque não é possível. Aí o cara foi ver e estava semitonado. É porque a gente gosta demais de música, e o meu pai era músico, e minha mãe me deu uns cascudos e me fez tocar violino. Eu tinha horror. Você tocava? Isso eu não sabia. Eu tinha horror. Você escondeu isso? Não, eu escondi porque eu tinha vergonha, que eu tocava mal para diabo. É. Então, a minha mãe me fez crescer o cabelo assim, bastante compridinho, a la Paganini, né? E eu mandava uma serenata de Schubert, uma Ave Maria de Schubert, e tal, no violino, mas arranhava, aquilo era pior. Então, quando eu identifiquei aquele defeito no sax, é que parecia o meu violino. Por isso que eu... Na hora. Bom, cenário também. Interferência junto à qualidade de cenário. Você já chegou a pedir para regravar alguns capítulos no programa do Chico, porque o cenário, a cor do cenário estava pavorosa. É importante esse nível de conhecimento geral quando você está dirigindo essa área? É fundamental. Eu digo a você o seguinte, existiu aí aquela série, lembra dos Intocáveis? Lembro. Lá eu consegui montar um grupo lá na TV Globo, aqui na TV Globo, que eram os intolerantes. Né? Então, a gente que não tolerância zero com relação a tudo, porque não é só o conteúdo que importa, né? A forma também importa, a psicologia da forma, a gestalt e tal, é necessária para que você tenha uma boa comunicação. Se você não tiver uma boa embalagem, você não consegue vender o seu produto. De forma que toda essa história de todo mundo estar reunido com a possibilidade de fazer o melhor, tentar fazer o perfeito, que você sabe que na televisão isso é impossível, mas aí nós tínhamos aí os diversos intolerantes, como o Daniel Filho, como o Borjalo, tantos outros, o próprio Armando Querido. Então a gente que queria realmente fazer bem feito e tentar mudar a cara da televisão brasileira, como nós realmente mudamos no final dos anos 60 e especialmente implantamos definitivamente esse padrão em 1970. O Daniel Filho foi um parceiro importante. Sem dúvida nenhuma, meu mais importante parceiro artístico, quanto o Joe Walla, que foi o meu mais importante parceiro na área de administração, na área executiva da empresa. Você, quando senta, você ainda corta os programas? Hoje eu não faço mais isso, né? Não faz, mas quer dizer, se você quiser, você senta na mesa. Claro. E os programas que você fez, programas que você participava, tipo especiais, eu me lembro de você sentar e você mesmo editar. Eu prefiro, eu gosto muito de fazer edição e eu acho que eu tenho um tempo de edição que me satisfaz. Então eu gosto de fazer, mas tem muita gente aí melhor do que eu. Bom, não sei, mas estou falando que porque não é muito comum. Hoje em dia o próprio diretor, o Daniel sempre também sentava na mesa. Mas todos nós que começamos, geralmente na TV Paulista, por exemplo, nos anos 1960 e 1954, ano do quarto centenário, né? Ali todo mundo fazia tudo, fazia áudio, cortava, fazia operação. Até o Roberto Cotial fazia vários pianistas. Você viu na história do livro? Porque nós tínhamos um programa lá chamado Um Piano ao Cair da Tarde. E todo dia o Roberto chegava lá e escondia as mãos e a gente tocava um disco. Tocava um disco, era o Robledo, podia ser um Brailovsky, podia ser um Peter Kroid, uma coisa desse tipo. E aí, um dia uma mulher ligou e disse assim, os senhores anunciam um pianista e é sempre o mesmo. E daí o Roberto deu uma instrução, diga que não é o pianista, que é uma homenagem ao pianista. Então nós passamos a fazer uma homenagem ao pianista. Mas a televisão era tão pobre que tinha que o jeito fingir que tocava piano e tocar um disco atrás. Vamos falar um pouquinho da época da censura, Boni. As novelas censuradas, programas de humor. O Capitão Gay só dei à luz, só pariu o Capitão Gay, porque você administrou o parto. Verdade. Me lembro de você ligando para o Borjalo, dizendo, não, Borjalo, esse aqui eu quero peitar, vamos fazer, porque havia um medo
que tinha o governador de Brasília na época, que era o Coronel Gay, e que Exatamente. acabou adorando o quadro. Exatamente. Mas em outros casos, em quantos casos deu para não driblar a censura? Teve que tirar do ar. É difícil, foram tempos difíceis, né, chamados tempos bicudos, né? Mas a coisa pior que aconteceu nessa época foi o Roque Santeiro. Foi que nós tínhamos em 1975, nós tínhamos a novela pronta para ir ao ar, não vimos nada se fosse inconveniente na novela, mas 24 horas antes da novela ir para o ar, nós recebemos um aviso de que a novela estava proibida. E nós ficaríamos 6 meses sem ter que colocar no ar a novela das 8, que era a espinha dorsal da TV Globo na época, né? Tivemos que sair correndo fazer uma reprise de Selva de Pedra. Vamos ver um trechinho do Roque Santeiro? Porcina, o que é que houve, gente? Bestalhão. Mandei ele a Salvador comprar um casal de cisne pra eu botar no meu laguinho. Isso é a versão que não foi ao ar. Essa é 1975. Não é de dar raiva? Aí a Beth Faria fazia a Viúva Porcina, fazia muito bem, mas quando a Regina Duarte foi fazer em 1985, 10 anos depois, a Regina simplesmente arrasou. E ela levou o Lima Duarte também para esse lado assim operístico, que foi uma instrução até do Daniel Filho. Então eu achei talvez a novela mais interessante que nós fizemos até hoje, porque ela era um humor declarado, né? Quem que abaixou ali foi o Mota, que fazia o Carlos Felipe? Comigo não, era o Tony Tornado. Tony Tornado fazia um papel lá. O Boni, né, por que foi proibida? Depois você conseguiu descobrir, porque às vezes nem davam explicações. Nós não tivemos explicação, mas depois descobrimos. É porque o doutor Roberto havia brigado com o Armando Falcão, que naquele momento era ministro da Justiça, e a censura era subordinada a ele, e o Armando Falcão, de brincadeira com o doutor Roberto Marinho, e com um pouco de inveja dos profissionais, que ele não gostava dos amigos do doutor Roberto, então ele resolveu fazer essa brincadeira de mau gosto, atribuindo ao fato de que o Dias Gomes havia adaptado o Roque Santeiro de uma peça chamada O Berço do Herói, que era uma crítica realmente aos militares, quer dizer, crítica ao herói em geral, né? Então, essas coisas, foi grampeada uma conversa do Dias Gomes dizendo assim, olha, aquele Berço do Herói que estava proibido no teatro, nós vamos conseguir fazer na televisão. Também não era exatamente isso aí, porque quando ele fez o Roque Santeiro, ele saiu totalmente da questão militar e a novela não tinha nada. Não tinha mesmo. O doutor Roberto ficou muito bravo comigo, mas quando deu 10 anos depois, chorou comigo quando viu a novela no ar, chorou de rir, quando viu a novela no ar e que não tinha problema nenhum. Vamos ver, eu queria mostrar agora uma das criações do Hans Donner, de aberturas, e é claro que depois de pensar muito, eu escolhi as que ele fez para o Vivo Gordo. Não sei por quê. Vamos fazer um pequeno apêndice antes aí. O nosso amigo Hans Donner, austríaco, falava com sotaque carregado. E um dia a Marluce entrou na minha sala, a Marluce que estava na direção administrativa da TV Globo naquele momento, disse assim, você vai fazer uma novela chamada Porra, Amor? Eu digo, não sou louco. Como é que eu vou fazer uma novela Porra, Amor? Não, que eu encontrei com o Hans Donner no corredor e o Hans Donner me disse, aí eu fui saber com o Hans Donner o que ele tinha dito. Falei para ela que estava trabalhando na abertura de Porra, Amor. Então, aí, por amor, virou Porra, Amor. O Hans Donner foi genial com as suas aberturas, maravilhosas. Mas esse título é um bom título para a novela também. É muito Porra, bom. Amor. Pô, a novela moderna tem que ser assim, né? Vamos ver essas no bolso do Quércia, a minha carteira de volta. Mas é claro que é maldade. É claro. Ô Boni, quanto tempo você ficou escrevendo esse livro? Olha, eu escrevi esse livro, evidente que ele não tem um trabalho de pesquisa, porque foi feito em cima da minha memória. A pesquisa foi feita depois, a posteriori. Mas eu levei 4 meses fazendo o livro, trabalhando praticamente aí 10, 15 horas por dia. Dia e noite. Tem fotos, tem eu aqui no livro também. Várias vezes, você tem várias histórias suas aí. Tem história de todo mundo, do Chacrinha, da Dercy Gonçalves. Tem aquela história do BNH da Dercy Gonçalves aí. Como é que é a história do BNH? Sabe que é merchandising, o pessoal deve ter ideia que nós chamamos de merchandising, mas na verdade chama-se product placement dos americanos, né? Que é aqueles comerciais que eles fazem dentro de novela,
dentro de alguns programas. Não temos nada para vender aqui hoje, né? Não. Então tá bem. Infelizmente, não. Mas o Banco Nacional de Habitação, BNH, contratou um comercial da Dercy dentro do programa dela. Então, um apresentador devia perguntar a Dercy o que ela achava do Banco Nacional de Habitação. Era um financiamento de casas populares, e a Dercy devia elogiar aquilo, achando que era uma coisa maravilhosa, etc. Tal. E aí a Dercy esquecia muito as coisas e adorava palavrões, né? Então o apresentador perguntou para a Dercy, o que você acha do Banco Nacional de Habitação? Ela disse, é uma merda. Aí o cara falou assim, eu já estava pagando. Assim, porque, olha, o negócio é o seguinte, tudo que é do governo não presta. Governo é uma coisa trágica. E outra coisa é o seguinte, esse negócio do BNH, você sabe que eu experimentei e me danei mal. Fiquei doente por causa dessa história. Eu quase morri por causa desse negócio do BNH. Isso é uma merda. Aí terminou o programa, a agência estava lá, você tinha pago um comercial do BNH. Dercy, o que você fez com esse negócio do BNH? Meu filho, eu confundi com vacina BCG. Tá ali, é parecido. Bom, eu conversei com meu amigo de tantos anos, nem vale a pena falar quantos, mas enfim, desde 1960 que a gente se conheceu na cama. E, graças a Deus, na cama foi só essa vez. Claro, né? Claramente. E muito parabéns pelo livro, tão esperado, tão aguardado. Obrigado você por me receber aqui. Imagina. Você me ainda fez contar aqui no livro a história que você adora do Joaquim Pibernat. Dá tempo de contar, não? Não, dá tempo, Conta. mas não. Quem Não. quiser ver, quem quiser Não, tinha que contar. saber, tá Essa aqui história no livro. Conta um pedacinho rapidinho aí. É muito comprida, não dá. Não, realmente é muito comprida. Não dá. Olha, a história de um sujeito que ia fazer a vida de Cristo e tinha 60 anos de idade e era um pouquinho mais gordo que o Jô. Fazia o Cristo, imagina. Para fazer o Cristo. É. Só que tinha vantagem, não subia na cruz. Tinha um dublê que subia no lugar. Enfim. Temos lançamento, que dia? Dia 30 de novembro no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace. Dia 5 de dezembro aqui na Livraria Cultura, na Avenida Paulista. Como é que você se sente agora comandando a TV Vanguarda? Quer dizer, você é dono da TV Vanguarda. Eu imagino o que você deve se meter em tudo lá. Bom, o negócio é melhor ainda do que você falou. Porque a Vanguarda pertence aos meus filhos e ao meu primo Buzoni. E eu não sou dono da TV Vanguarda, mas eu que mando lá. Então eu posso fazer qualquer estrago que dói no bolso deles. Coisa que deve deixar o Buzoni muito preocupado. Perfeito. Meu amigo Bubu, como eu costumo dizer, quem manda é você. Imagina... Bem, ele já deve ter experiências semelhantes, né? Claro. Já confia no seu taco. Tá certo. Porque o Boni é o irresponsável mais responsável que eu conheço. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Obrigado.